Olá, meu nome é Kelson Coelho, eu sou médico formado há mais de 15 anos e há mais de 10 anos eu vivo somente de consultas particulares e estou aqui para te ensinar como você também pode ficar livre dos planos de saúde, ficar livre dos plantões e ter muito mais qualidade de vida. Hoje eu escuto muitos colegas dizendo que vão desistir da medicina. Inclusive, eu tenho colegas próximos que já desistiram da medicina. E eu também desisti da medicina lá em 2012. Eu formei em uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, fiz 3 residências, depois eu fiz um mestrado, e nessa época eu me vi ali no que eu chamo de sistema do atendimento médico de 15 minutos. Eu atendia meus pacientes ali em 20, 15, 10 minutos, atendia 20, 30 pacientes por dia, e todos os colegas próximos de mim que eu via também estavam nesse sistema, também atendia os pacientes em 15 minutos, também atendiam 20 a 30 pacientes por dia pelos planos de saúde. De repente ficou normal o médico atender 20, 30 pacientes por dia e eu estava nesse sistema. Eu chegava em casa cansado, ansioso, eu me alimentava mal, eu não praticava atividade física, eu dormia mal, eu não tinha tempo para mim e para minha família. Por isso, inclusive, que hoje mais de 70% dos colegas médicos já teve um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. E quem paga o pato muitas vezes é o paciente, porque o número de erros médicos vem aumentando a cada ano, inclusive o número de processos contra erros médicos também vem aumentando, e esse é um outro problema para nós médicos. Até que um dia eu cheguei em casa num cansaço físico e mental muito grande, eu me sentia um derrotado, eu achava que nada que eu fazia estava certo. Eu estava verdadeiramente num estado de burnout. E aí, nesse momento, eu desisti da medicina. Mas eu desisti daquela medicina. Eu desisti do atendimento de paciente de 15 minutos. Eu pensei comigo, ou eu vou resgatar a medicina de verdade, ou eu vou atender o meu paciente com mais qualidade, ou realmente eu vou fazer outra coisa e não vou mais ser médico. E aí eu fui tentar descobrir o que eu deveria fazer no final das contas para ter mais qualidade de vida, para atender o meu paciente com qualidade. Eu já fiz o que os colegas falaram para eu fazer, que era me super especializar. Eu fiz residência em clínica médica, fiz gastroenterologia, depois eu fiz residência de hepatologia, depois eu fiz até um mestrado. Eu cheguei no auge da carreira do gastroenterologista, do hepatologista. Eu cheguei numa equipe de transplante de fígado. Então eu cheguei no sucesso da carreira como médico, mas como pessoa e como um atendimento ali para os meus pacientes, realmente eu não tinha o sucesso que eu queria, eu não estava satisfeito com aquela situação. E eu olhava para os lados e os colegas estavam naquela mesma situação. Então eu fui tentar descobrir realmente, efetivamente, o que eu deveria fazer para mudar essa situação. E 2 coisas foram importantes que eu descobri naquele momento. A primeira delas foi o desenvolvimento pessoal. Eu descobri que eu deveria quebrar algumas crenças que eu tinha, mudar, acabar com alguns bloqueios. E eu descobri também que eu precisava aprender habilidades fora da medicina. Eu precisava aprender mais sobre gestão e marketing. E aí eu dei a última cartada. Falei, bom, eu vou conseguir ter o meu consultório particular, eu vou conseguir atender os meus pacientes com mais qualidade. Então, nessa época, eu criei coragem, aluguei um consultório na frente do hospital para eu poder atender os pacientes com mais qualidade, atender os pacientes em caráter particular. E nessa época eu tinha muito medo, eu tinha medo de não dar certo, porque, enfim, eu tinha ali as contas para pagar, eu tinha que continuar atendendo os pacientes pelo plano de saúde, mas eu tinha ali que fazer a migração para os pacientes particulares, ou sim, eu ia desistir da medicina. E o fato é que eu comecei a atender os pacientes particulares, então, na hora do almoço. Então, eu que estava ali atendendo 20, 30 pacientes por dia sem qualidade de vida nenhum, fiquei algum tempo ainda sem qualidade e sem almoço durante alguns meses, porque foi a hora que eu tive coragem de atender os meus pacientes particulares, para não perder os meus pacientes pelo plano de saúde. E vejam, eu descobri que eu precisava ter uma secretária ali para conseguir mais agendamentos de consultas particulares, mas com aquele medo de criar mais uma dívida, de contratar uma pessoa e não saber se nem se eu iria conseguir pagar o salário dela, eu chamei a minha esposa para ficar ali como secretária para mim. Tudo naquela ansiedade, naquele receio, naquele medo realmente de não conseguir
sair do sistema do médico de atendimento de 15 minutos. E então os pacientes particulares começaram a aparecer e aí eu descobri logo que atendendo 2, 3 pacientes no horário do almoço equivalia a atender uma tarde inteira de pacientes pelo plano de saúde. Então eu vi que realmente aquilo iria funcionar para mim. Acabou que eu fiz um MBA em gestão na área da saúde, me aprofundei mais na área de gestão e marketing e comecei a usar para mim. E resumindo a história, com 12 meses que eu comecei ali o meu consultório particular, depois de 12 meses eu consegui ficar livre dos planos de saúde e consegui ficar livre dos plantões. Isso foi lá em 2013, então desde 2013 eu vivo só de consultas particulares e desde que o meu filho nasceu em 2020 eu reduzi ainda mais os meus atendimentos, eu limitei a minha agenda a somente 5 pacientes particulares por dia, para eu conseguir ter mais tempo com o meu filho, para eu conseguir ver o meu filho crescer, para eu ter mais tempo com a minha família. E vejam só, lá em 2020 a minha consulta era R$500 e eu sabia que se eu atendesse 5 pacientes por dia, com 22 dias úteis no mês, eu ia atender 110 pacientes particulares todos os meses. E com a consulta a R$500, isso daria um faturamento de R$55 mil por mês. E foi isso que eu fiz a partir de 2020. Então eu atendia os meus pacientes com muito mais qualidade, eu atendia os meus pacientes durante 40 minutos, 1 hora, às vezes até 1h30. Eu tinha muito mais tempo para ouvi-los e para atendê-los melhor. E mesmo assim sobrava tempo de qualidade para mim e para minha família. E com um faturamento muito melhor. Eu consegui ficar livre, enfim, de ansiedade, de depressão e até de um burnout e eu consegui ter muito mais qualidade de vida. Então, colega médico, saia do atendimento médico de 15 minutos. Eu te convido a desistir da medicina que se impõe agora, dessa medicina robotizada que a gente precisa atender o paciente com rapidez e que acaba nos levando a um quadro de ansiedade, de depressão ou de burnout. Desista dessa medicina, mas não desista da medicina de verdade. Os pacientes estão precisando de você, mas os pacientes estão precisando que você atenda com muito mais tempo e com muito mais qualidade. Assim, você consegue resgatar a medicina de verdade e consegue ter muito mais qualidade de vida. E se você quer saber como você também pode ter mais qualidade de vida na medicina, eu deixei um link aqui embaixo na descrição, basta você clicar e saber mais como você pode ter isso também. Se esse vídeo fez sentido para você, você pode curtir, pode compartilhar com seus colegas e se inscreva no canal, porque eu sempre vou compartilhar aqui opiniões e dados de como você pode melhorar a sua qualidade de vida como médico e nunca desistir da medicina de verdade. Um grande abraço.